Gente, bom dia, que a graça e a paz estejam com todos. Estamos aqui mais uma vez, nosso propósito está compartilhando com vocês aí um pouco da aplicação da teologia na nossa vida. O objetivo é que a gente possa entender que a teologia, quando ela é verdadeiramente aplicada no nosso dia a dia, a gente começa a desenvolver com a Bíblia, com as Escrituras, um outro tipo de relação. Uma relação mais próxima, mais transformadora, mais verdadeira. E esse é o nosso propósito. Eu queria que a gente pudesse hoje refletir sobre um tema que é qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Se você perguntar para 10 pessoas, talvez você ouça 10 conceitos diferentes do que significa ter uma boa qualidade de vida, que pode variar desde da quantidade de trânsito que você pega, até a casa onde você mora, o lugar, comércio próximo, viagem que você faz, relacionamentos, enfim, existem as mais diversas possibilidades de conceitos. Mas eu queria que a gente pudesse tratar hoje de um conceito, propor para você um conceito do que a Bíblia entende que é qualidade de vida. Vamos caminhar nas Escrituras. Atos 4, queria te convidar que você pudesse abrir a sua Bíblia, Atos 4, a partir do versículo 23. A palavra diz assim: Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado, Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. É interessante a gente pegar um texto desse, escrito há séculos atrás, que se reporta a um outro texto que foi escrito mais tempo antes. Aqui ele se refere a Davi, 700 anos antes. Então, nós estamos falando aí de um texto de 2.700 anos e, a partir desse texto, a gente trazer para a nossa realidade esse conceito de qualidade de vida. Seria muito ousado da minha parte se eu não tivesse me baseando na palavra de Deus. Mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Vamos caminhar nessa compreensão. O que acontece aqui é que a igreja ela está nascendo em Jerusalém. Atos 1:8, a palavra de Deus diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Então, o que está acontecendo aqui é algo que foi previsto já em Atos 1:8. Nós vamos ter aqui até o capítulo 7 a expansão da igreja na área de Jerusalém, de 8 a 12, Judéia e Samaria, e depois até o final de Atos em todo o mundo. Veja que o que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que foi predito, que foi dito por Deus que iria acontecer. E aqui é um primeiro aspecto que eu queria que a gente pudesse que nós pudéssemos entender um aspecto importante que compõe a qualidade de vida. É a compreensão de que os planos, os projetos de Deus, eles vão se cumprir. E é inútil nós nos contrapormos aos propósitos de Deus. Esse é o primeiro aspecto que vai compor esse nosso conceito de qualidade de vida, essa compreensão. É inútil que nós nos vemos a nos contrapor aquilo que Deus disse que vai cumprir. Isso deve ser importante para o cristão. É inútil. Essa inutilidade, eu queria que nós pudéssemos voltar em Salmo 2, que é o texto que é citado por Pedro aqui. Ele cita Salmo 2, que já tinha sido citado 700 anos antes por Davi. E é o mesmo texto, veja bem, Salmo 2. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem, vamos libertar da escravidão. Veja bem, o que está acontecendo aqui? Deus ungiu a Davi para ser rei, não só em Israel, mas em relação também a vários povos em volta. Para quê? Para que Davi representasse o próprio Cristo. Lucas 24:44, Cristo fala claramente que os profetas e os salmos apontam para ele. Então aqui é um tipo de Cristo.
Davi é um tipo de Cristo. Então, Davi mostra aqui que ele quer governar para ser o reflexo, para mostrar a justiça e a bondade de Deus para todos os povos. Esse é o propósito. Mas veja o que acontece. As pessoas, os reis, eles se contrapõem aos propósitos de Deus. Má qualidade de vida, se contrapor aos propósitos de Deus. Aqui ele fala que os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos com o Senhor. Gente, que é o mesmo que está acontecendo lá em Atos. Os fariseus, o poder religioso, se contrapondo àquilo que Deus quer cumprir. E veja que não é o caminho se contrapor aos propósitos de Deus. O que a palavra de Deus fala logo no versículo 4, 2:4? Aquele que governa nos céus, Deus, ele ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende, com a sua ira os aterroriza. Então, o que eu quero tratar aqui nesse primeiro ponto é que nós precisamos entender que para que nós possamos ter realmente qualidade de vida, precisamos entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida e me alinhar a esses propósitos. Isso é fundamental. Qualidade de vida não existe fora dos propósitos de Deus. Se a gente for dar uma lidinha em Salmos, primeiro até os 20, 30 primeiros capítulos, nós vamos ver que tem uma coisa, gente, que é muito clara. Ali a gente vê que Deus, ele está o tempo todo, isso aparece em todos os salmos ali, o tempo todo Deus diferencia aquele que é seu povo e aquele que não é o seu povo. Existe uma diferença clara. Aquele que não é o povo de Deus, eles oscilam entre a rebeldia e a zombaria de Deus, né? E é interessante, se a gente voltar aqui ainda, aqui em Salmo 10, olha só que interessante, é um texto que a gente precisa pensar e refletir um pouco sobre ele. Salmo 10, a palavra fala assim: ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempo de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas. Pois conta a vantagem de seus desejos maus, elogia os gananciosos, amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. Veja que, quando a gente vai seguindo o Salmo, no final o salmista fala: ó Senhor, é rei para todo sempre, as nações desaparecerão da terra. Tu, Senhor, conhece o desejo dos humildes. E aqui então ele ressalta a justiça de Deus. Veja que, como eu falei, ao longo desses salmos aqui, é clara a distinção entre o povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. Aqui no Salmo 10, aqui a gente vê que o perverso é arrogante, né? Ele conta a vantagem dos seus desejos maus, é orgulhoso para buscar Deus. E veja bem, gente, o que acontece? Deus permite que as pessoas sejam o que elas são. Romanos 1:24 também fala sobre isso, né? Que Deus entrega às pessoas os seus próprios desejos, do seu coração perverso. Então, nós vemos que é importante, dentro desse nosso conceito de qualidade de vida, que existem aqueles que são fiéis e tementes a Deus e aqueles que se rebelam e zombam de Deus. E Deus, então, entrega as pessoas aos seus próprios desejos. A qualidade de vida espiritual, então, ela é caracterizada pela ira, pela destruição, e não poderia ser diferente. Ainda em Salmos, da ponte de volta para Atos de novo, a gente vê que tem uma característica, isso é importante, que eu queria que você guardasse na sua vida. Tem uma característica fundamental, importante naquele que tem uma boa qualidade de vida. Aquele que é fiel, aquele que é povo, aqui em Salmos e também em Atos. É uma fidelidade a Deus, uma confiança em Deus persistente em meio às aflições. Então você vê tanto no livro de Salmos quanto aqui no livro de Atos, nós vamos voltar, que essa qualidade, essa característica é algo marcante naquele que é fiel a Deus e que Deus identifica, Deus qualifica, Deus reconhece isso. Então, a qualidade de vida do cristão está diretamente relacionada à sua fidelidade aos propósitos de Deus. Vamos ver um pouco algumas coisas que os apóstolos passaram exatamente nesse período. A gente vai ver, por exemplo, aqui 4:13, né? No final do versículo 13,
fala assim, que o Sinédrio, né, os fariseus, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles testemunhavam, pessoas estavam se convertendo aos borbotões, milhares de pessoas. Eles tentaram confrontar os discípulos, não adiantou. E aqui então fala que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então nós temos aqui a fidelidade dos apóstolos, com uma marca característica daquele que é reconhecido por Deus como seu povo, e nós temos aqui que as pessoas em volta reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa é uma característica importante da nossa fidelidade a Deus. E a nossa fidelidade a Deus tem a ver com a nossa qualidade de vida. As pessoas precisam reconhecer em nós que nós conhecemos a Cristo. Mais um texto aqui, versículo 20. Eles falam assim, quando são confrontados de novo: não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. É impossível, gente, que a gente se cale, que a gente não fale daquilo que nós temos visto, nós temos vivenciado com as nossas experiências reais com Cristo. É impossível. E isso constitui a nossa fidelidade a Deus. E, de novo, fidelidade a Deus tem tudo a ver com a qualidade de vida. Porque à medida que você está alinhado aos propósitos de Deus, os propósitos eternos, a sua vida vai funcionar de acordo com aquilo que foi estabelecido na eternidade. Que é um outro conceito melhor do que qualidade de vida, do que você estar alinhado à própria fonte da vida. E isso passa pela fidelidade. E a fidelidade tem algumas marcas objetivas. Uma, as pessoas precisam reconhecer que nós andamos com Cristo. Outra, nós não podemos nos calar daquilo que nós temos visto e ouvido. Mais uma, 5:29, Atos 5:29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana? De novo, a nossa fidelidade. A nossa fidelidade a Deus tem que estar acima de qualquer outra fidelidade. Nossa fidelidade a Deus tem que estar acima de qualquer outra fidelidade. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecer que nós andamos com Cristo. E a gente não pode se calar daquilo que nós temos visto e ouvido. Isso compõe a nossa fidelidade a Deus e, consequentemente, aponta para uma qualidade de vida e vida eterna. E mais um aspecto aqui, 5:41, onde nós vemos: quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo, a fidelidade do propósito, que não se abalava pela perseguição, pela injúria, pelas falsas acusações, e ao contrário, se sentiam alegres em serem humilhados por causa de Jesus. Então, nós temos aqui alguns aspectos. E assim como em Salmo 2, gente, que lá na época de Davi nós sabemos a história, vieram os reis, as tribos e veio Jesus. Deus está cumprindo o seu propósito. Deus está cumprindo o seu propósito ao longo da história. E qualidade de vida significa nós alinharmos nossa vida, como está em Tiago 1:21, parte B do versículo. Alinharmos a nossa vida, Tiago 1:21, parte B do versículo fala que nós devemos aceitar com mansidão a palavra de Deus em nós implantada, porque ela é poderosa para nos salvar. Então, esse versículo aponta para a necessidade de nós alinharmos a nossa vida à palavra de Deus. Isso é qualidade de vida. Alinhar a sua vida à fonte da vida, aos propósitos de Deus que são eternos. Mesmo que você passe provações, você passe por dificuldades, ou seja, assim como em Salmos você vê Davi representando o próprio Cristo, que sofreu perseguições, né? Sofreu injúrias, a quantidade de sofrimento, ela não significa que Deus esteja ausente da nossa vida. Então, a qualidade de vida bíblica, ela tem uma outra lógica. Ela não está diretamente relacionada à quantidade de sofrimentos que nós temos ou não. É isso que a Bíblia diz. É por isso que 1 Coríntios 1:18 fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Você falar de qualidade de vida no mundo e dizer que uma vida realmente que tem qualidade está ligada à fidelidade a Deus e não
a quantidade de provações e dificuldades que você pode estar sofrendo, para o mundo é loucura. Primeiro capítulo de Tiago fala exatamente isso. Devemos ter alegria nas provações, porque é por meio da alegria nas provações que Deus cumpre o seu propósito na nossa vida e nos conformarmos à imagem de Cristo, porque nós nos tornamos maduros, nós aprendemos com as provações a nossa dependência de Deus. Então, gente, é isso. Nós precisamos alinhar a nossa vida aos propósitos de Deus. Tem um texto muito interessante, que está em 1 Coríntios 4, que traz um princípio que a gente precisa aprender. A gente já ouviu muito falar, né? Ou é pelo amor ou pela dor. Eu sou teólogo reformado e eu não vejo a menor possibilidade de perda de salvação. Não existe a perda da salvação. Mas existe a disciplina do Senhor. Isso é importante para a tua vida. Ou seja, se você estiver conduzindo a tua vida fora dos propósitos de Deus, a disciplina vai vir, gente. 1 Coríntios 4, 20, é um texto interessante, fala assim: pois o reino de Deus não consiste apenas em palavra, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? A gente pode aprender das duas formas. Da forma como eu estou propondo para vocês aqui agora, aprender por amor, alinhar a tua vida aos propósitos de Deus, encarar dificuldades como oportunidades para você crescer no conhecimento do Senhor, na dependência e se conformar à imagem de Cristo, ou você pode escolher a opção do mundo, que é rejeitar. Às vezes, partir para a zombaria, para ignorar a palavra de Deus. É uma opção que nós fazemos. Veja bem que a palavra de Deus nos garante. Ela afirma que aqueles filhos que forem por esse caminho serão disciplinados por Deus. Ou seja, a tua salvação não está em jogo, mas a qualidade de vida está. Você pode ter uma qualidade de vida melhor, refletir a Cristo, testemunhar de Cristo e viver melhor os seus relacionamentos, o seu dia a dia, se você alinhar a tua vida aos propósitos de Deus, apesar das dificuldades. Mas você também pode passar por disciplinas. E a palavra de Deus é clara. 1 Coríntios 11, 31 fala: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, veja bem, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Vem a disciplina, gente. Se você não alinhar a tua vida aos propósitos de Deus, a disciplina virá e mais. Hebreus 12, 5, a palavra fala: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Filhos. Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. A disciplina é tão certa como o amor do Senhor por nós. Sermos disciplinados é uma prova de que Deus nos ama. Não é assim com nossos filhos? Quanto mais um Deus que nos ama. Então, aqui é uma mensagem, é algo que eu queria que você pudesse refletir sobre esse conceito de qualidade de vida. Qualidade de vida está diretamente relacionado à fidelidade que você tem à palavra de Deus. A fidelidade que você tem à palavra de Deus, ela é bem objetiva, tem alguns aspectos que são objetivos, que nós já pontuamos. Você viver as provações confiante e não relacionar as dificuldades que você tem, a ausência de Deus na sua vida, as pessoas precisam orar em você e ver que você tem experiência com Cristo, você não pode deixar de falar aquilo que Cristo fez, isso vai compor aquilo que a Bíblia diz, que significa sermos fiéis. E sermos fiéis a Deus significa que nós estamos alinhando nossa vida aos propósitos eternos daquele que criou a vida e é o sustentador da vida. E eu não entendo que possa haver um conceito mais amplo, mais abrangente, mais profundo e mais verdadeiro do que é nós termos uma verdadeira qualidade de vida. Que você tenha uma qualidade de vida que possa refletir a Cristo na sua vida. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Eu espero poder ter contribuído para o crescimento de Cristo na sua vida. Amém?